Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de materiais de fabricação mecânica. Hoje, dia 2 de outubro, turma do horário EF AB noite de sexta-feira. Nossa disciplina hoje vai falar sobre processos de conformação mecânica, conforme a gente já vem discutindo, né, esse assunto, processos de fabricação, nas aulas antecessoras a essa. Hoje, primeiramente, nós vamos falar sobre estampagem. É um processo de fabricação, de conformação, né, aonde os materiais recebem por moldes, matrizes, geometria, né, se conformam por meio de moldes, e se você observar, conforme nós apresentarmos os pontos da disciplina, você vai ver que dentro da sua casa existem diversos elementos no seu dia a dia que foram estampados, passaram pelo processo de estampagem para a conformação dos mesmos. Então, vamos lá. Primeiramente, estampagem, né? Só ativar a coloração aqui. É um processo de conformação mecânica, geralmente utilizado a frio, tá? Que engloba o conjunto de operações. Por meio das operações, né? A chapa plana é submetida à transformação, que fazem adquirir novas geometrias, novas formas, né? Isso é possível por causa da propriedade mecânica que caracteriza os metais, como a plasticidade. Então, por exemplo, se nosso material fosse um material elástico, não seria possível eu conformá-lo principalmente a frio. Para que a estampagem tenha sucesso, nós precisamos trabalhar materiais que tenham certa flexibilidade, não tão elasticidade. Nós também trabalhamos num ponto lá onde a deformação ela está no estado plástico e não no elástico, né? E que permita ser feito a frio. Caso eu tenha um material flexível, o processo de fabricação seria outro, seria, por exemplo, uma vulcanização. Aí eu já trabalharia a quente e seriam materiais maleáveis. Então, quando a gente fala de estampagem, geralmente está associado a metais, né? Chapas de aço, assim por diante. E dentro desse processo, você conforma o material por meio da deformação geométrica na região plástica do material. Então, a gente sai daquela região elástica e entra na deformação plástica. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que nós temos aqui embaixo, a gente pode ver que nós temos uma chapa lisa, nós temos uma matriz como se fosse um molde, e conforme vem a ferramenta, ela é prensada e se deforma até chegar na geometria desejada. Tem uma forma de representar isso. Só um instante. Estampagem. Eu tenho uma animação aqui que mostra isso. Daqui a pouco eu abro para vocês. Eu já abro. Então, a estampagem, ela traz justamente a conformação por meio de um molde ou matriz. Aqui, por exemplo, nós temos um vídeo de uma ferramenta de estampo. O desenho está em aplicação, foi aplicado um corte para a gente visualizar internamente. Então, veja que vem uma barra linear, homogênea na sua geometria. Conforme ela entra dentro da ferramenta, ela passa por dois processos. Então, aqui no primeiro processo, ele vai fazer um corte e furação, e nesse segundo processo ele faz uma dobra. Então veja como que funciona. Conforme a ferramenta trabalha, ela vai fazendo sequencialmente uma peça. Então aqui ela já faz o corte cilíndrico, né, na extremidade e os dois furos, que vai ser, esse primeiro furo vai receber uma dobra enquanto ele faz a segunda. Veja que é um processo contínuo, né? Esse é um processo de estampagem. Tá? Logicamente aqui a gente tem a parte de recorte, de furação, de entalhe, né? Mas ele está dentro do processo de estampagem. Estampagem é o processo geral, né? A explanação geral sobre o assunto. Temos aqui um outro associado já a uma empresa, um processo de fabricação, tá? Sem ser uma animação. Então veja que ele tem uma ferramenta similar àquela que foi demonstrada, ó. Ela faz o corte na extremidade aqui da peça já, trazendo a geometria cilíndrica dos dois lados, ó, tá? A diferença é que aqui ela não está fazendo aquela dobra, ela não é uma ferramenta sequenciada, ela apenas, em uma punção, ela faz o corte lateral dos dois lados, e aqui ele faz a segunda peça.
ele tem um esbarro aqui que ele vê o comprimento correto. Posterior a isso, ele leva um sistema de prensagem, né, ó, onde ele faz a dobra por meio de uma matriz. Então, ele faz uma lateral, vai virar a peça, faz a outra lateral, e aí você tem a sua peça conformada, conforme o projeto, necessidade ou especificação. Então, diversos elementos que nós temos em CADs, aqui é um puxador, por exemplo, um dos processos que ele possa ter passado para ser fabricado é a estampagem. Lembrando que nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida, questionamento, só entrar em contato, só falar. Beleza? Então, dentro dos elementos que você vê no dia a dia, quando você vê uma peça que tem uma geometria muito complexa, com diversas alturas, diversas geometrias, algumas estrias ou veias, que muitas vezes a gente chama, que são esses entalhes laterais, a fim de reforçar a peça, essas peças provavelmente foram fabricadas pelo processo de estampagem. Ou seja, oriundas de uma chapa, de uma fita, de um material plano, eles passam por um processo onde eles vão receber uma conformação geométrica a fim de caracterizá-lo. Ou seja, muitas vezes pode ser para um reforço, pode ser para um esforço, para até mesmo uma geometria, um layout ou uma aplicação. Um fato muito interessante, eu vou tentar abrir em paralelo aqui, só colocando que esse material didático que nós estamos discutindo hoje também está disponível no AVA, tá? Mas eu quero dar um exemplo para vocês bem direto aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui um automóvel, né? Quando a gente olha um automóvel aqui, imagens, não sei o que ele vai pegar. Quando você pega, por exemplo, um carro, ó, tem uma evolução aqui bem bacana. Logicamente, antigamente eram outros padrões de fabricação, tudo bem? Mas, por exemplo, ó, quando a gente olha antigamente um Fusca, vamos fazer de outra forma aqui. Eu quero falar para vocês aqui, que ó, quando você olha a imagem de um Fusca, por exemplo, se você observar essa lateral dele, veja que ele é uma chapa lisa, né? A gente não tem nenhum vínculo, nenhum entalhe. Se você observar muitos Fuscas, carros que tem hoje em dia, você não vê mais tanto essa geometria plana, completa, numa geometria num carro. Por quê? Quando você tem uma chapa dessa muito lisa, muito grande, ela vibra com o tempo, ela amassa, ela não tem resistência mecânica. Consequentemente, uma porta de um veículo desse mais antigo, ele tem um peso mais elevado, porque para ter resistência mecânica, eles precisavam fazer uma espessura maior de material. Quando a gente pega um automóvel de hoje em dia, por exemplo, se você pegar aqui uma imagem, seja qualquer for o carro, vocês vão ver muitos detalhes laterais, por exemplo, né, ó, na lateral de um veículo. Aí quando você pensa assim, por que o carro ele tem esse vinco aqui, né, ó, tá vendo essa marcação que a gente fala vinco, né, aqui na porta, ó. Não importa o modelo, geometria, né? Por que ele tem isso? É um layout, é um design? Também, mas ele trabalha como reforço estrutural. Então, se eu tivesse uma porta lisa aqui, essa porta, para ter resistência mecânica, ela teria que ter uma espessura maior de chapa. Consequentemente, conforme a utilização do carro, ela poderia vibrar, chacoalhar, né? E ali, com o tempo, isso ia amassando, ou seja, você não teria mais uma superfície lisa, estética, que seria do veículo. E aí, quando você faz esses vincos, você reforça o material. Um grande exemplo que nós podemos fazer disso é o papel. Quando você pega uma folha de papel, se eu tento segurar ela nessa posição, ela não tem resistência, né? Mas se eu faço alguma dobra nela e coloco ela na posição, ela já tem uma certa resistência aí de ficar. Por quê? Porque nós fizemos um vinco nela, né? Então esse reforço ele ajuda. Esse vinco, esse reforço, essa dobra, podemos dizer assim, ela é oriunda do processo de estampagem. Então, dependendo da geometria da peça que você vê lá, lateral, suporte, se ele tem um vinco, uma marcação, muitas vezes ele pode ser uma estrutura, uma geometria de estrutura, uma geometria de reforço ou meramente estético, mas que provavelmente ele passou pelo processo de estampagem para ser fabricado. Os estampos, né? Quando a gente fala de estampos, são as ferramentas de estampagem. Para realizar uma estampagem, eu preciso de uma ferramenta de estampo. Tá ferramenta aqui, mas é ferramenta.
Os estampos são compostos de elementos comuns, como todos e quaisquer tipos de ferramenta. Então, ele tem uma base, né, inferior, uma base superior, o cabeçote, né? Uma espiga é um elemento que fixa ele na máquina operatriz, a placa de choque, a placa guia, vou mostrar isso para vocês. Por outros elementos específicos responsáveis pelo formato da peça, ou seja, matriz e punção. Então, você tem uma base comum, que você pode prender a sua peça, e depois você tem a sua matriz, tanto a matriz quanto a punção. Se eu voltar nesse vídeo aqui, por exemplo, rapidinho, quando eu olhar aqui, a espiga seria essa parte de fixação aqui de cima, a nossa matriz seria essa parte interna, a parte inferior, desculpa, né? E o punção seria a parte superior, a parte móvel. Aqui no caso, ela não tem corte, ela tem apenas dobra. Se a gente voltar nessa primeira imagem, nós temos a espiga aqui na parte de cima, né, a base dela, a matriz estaria aqui embaixo, e o punção seria esse elemento. Aqui no caso, o punção ele tem a função de corte, né? Ele faz ali o corte, o entalhe no material, consequentemente gerando a geometria desejada. Então veja que a ferramenta, por base, geralmente ela tem um suporte superior e inferior, que é as matrizes guias, as colunas de guia, né, que são essas laterais aqui, que fazem com que elas não percam centragem, né, elas ficam sempre alinhadas, e dentro você muda para a sua ferramenta de estampo, ou seja, você muda lá para a sua matriz e o seu punção, para a aplicação desejada. Então aqui, por exemplo, nós temos uma imagem mais antiga, mas a espiga, a base superior, a inferior, as guias, né? Aí aqui seria a matriz, o 5 aqui, ó, é o punção, ó, né? A base, aqui é a base da máquina de fixação. Então é uma estrutura onde, dependendo da sua aplicação, você vai ter uma mudança apenas o quê? Na matriz, né, o número 12, e no punção, número 5, tá? Por exemplo, vocês já devem ter visto esses tipos de tampinha lá de reservatório de óleo, do radiador do carro. Algumas vezes, alguns tanques de gasolina mais antigos, de moto, também usavam esse tipo de tampa, né? Então, veja que essa tampa, essa parte de fora dela, tampa do conjunto radiador aqui, essa parte externa dela aqui, ela foi confeccionada a partir do quê? De uma chapa. Então, existe um projeto desenvolvido geometricamente, né? Dentro dessa chapa, você tem aí uns cálculos que você faz da largura de tira, comprimento de tira, que nada mais é do que a fita de aço que vai conformar a mesma, e a partir dessa chapa você faz o recorte, o entalhe para dar origem à sua peça, dentro do processo de estampagem, utilizando uma ferramenta de estampa. Então, por exemplo, ó, aqui seria a ferramenta, né? A chapa, a matriz, a fita vai entrar de um lado, temos aqui a espiga, a base superior, base inferior, aqui dentro a matriz, as colunas, então aqui eu tenho a base, né, a matriz e o punção, e aí conforme a nossa chapa entra e chega no final aqui, ela bate e faz a geometria. Olha aqui a matriz, né, você vê que ela tem a geometria da peça, né, para poder conformar e cortar a nossa peça. O punção também, ele também tem a geometria, né, muitas vezes chamam-se de macho e fêmea, né? A matriz é a fêmea, o punção é o macho. Então veja como acontece, ó, conforme entrar a peça, conforme ele punciona, ele faz o corte já e o estampo da nossa peça, na geometria desejada. Logicamente aqui é uma animação, ele trabalha de forma constante, né? E aqui você pode fazer esta observação. Aqui tem alguns um projeto da ferramenta de estampo, tá? Eles são projetados em conjunto, geralmente. Aqui é só uma vista em corte de cada parte, né? Das molas de expulsão, a parte de punção, assim por diante. Aqui a ferramenta ela está em corte, na animação. Então, o que eu quero que vocês observem aqui, ó. Só um instante. Pronto. A parte vermelha é responsável pela dobra. A parte laranja, fixação. E a parte verde, ela trabalha a fixação interna. E essa parte laranja também faz o estampo e a azul um furo. Então veja que eu tenho partes que fazem corte, outras que dobram, outras que furam. Olha lá, cortou, dobrou, funcionou e furou. Novamente. É uma sequência, é uma operação sequenciada, todas elas são dentro do sistema, né? Tipo, já está dentro
da ferramenta de estampa. Legal. Essa mesma pecinha, tá aqui ela na vida real aí funcionando. Aqui ela não tem a abazinha lateral, o processo é similar, tá? Então, ó, temos a fita, ele coloca ali conforme bate, ela já sai pronta, ó, né? Quando a gente fala bate, é que estampa, né? Que a ferramenta desce. Aí já vai fazendo a pecinha ali, ó, conforme a ferramenta trabalha. Veja que aqui ele não tem controle muito de distância, né, de posicionamento, tá bem manual aqui esse equipamento ainda, acredito que eles estejam em teste. Mas a gente tem a matriz aqui na parte de baixo e o punção aqui na parte de cima, né, ó. E aí você vai puncionando a sua peça. Deu para entender mais ou menos a lógica aí de como ela funciona? Vocês conseguiram compreender? Opa, Vitor, cortou aí um pouquinho o áudio, não escutei. Tranquilo. Conhecia o processo de estampagem? Já tinha alguma noção, algum conhecimento? Não, nunca tinha visto, não. Não? Algum de vocês já tinham visto esse processo aí? O Vitor, né? O Vitor falou, agora o Matheus. Já tinham presenciado, pessoal, algum processo de estampagem? Opa, veio uma mensagem aqui. Legal, já conhece. O processo de estampo, ele está presente em diversos setores, diversos segmentos, diversas áreas. Vocês vão ver também que o processo de estampagem, ele tem derivações. São operações, sistemas, né, que você pode fazer pequenas variações na sua ferramenta e assim fazer diversas geometrias, caracterizações que vocês vão ver que está no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ó, os processos de conformação plástica das chapas podem ser classificados das seguintes formas. Processo de conformação plástica é estampagem. Corte, estampagem profunda, que entraria dentro da estampagem profunda o embutimento e o repuxo, e a conformação em geral. Então, primeiramente, o corte. Quando que ocorre o corte na estampagem? É quando há separação total do material. Então, se eu tenho uma fita lá, uma tira, eu passo ela por dentro de uma matriz, de uma ferramenta de corte, e este corte faz a separação das duas, eu tenho um processo de corte ali junto com a estampagem. Então, dentro do processo de estampagem, eu tenho um processo de corte. Tá? Por exemplo, quando a gente fala em corte, não é meramente eu cortar uma chapa ao meio. Veja que a gente tem uma chapa que ela tem os cantos quadrados, ela pode ter sido cortada numa guilhotina ou até mesmo estampada, e eu preciso fazer acabamentos laterais, acabamentos esses, se vocês lembram de algum software de desenho, lembra que tinha um fillet, você tinha um canto vivo lá na peça, você clicava no fit, ele fazia um raiozinho, né, no canto. Então aqui, por exemplo, nós temos uma ferramenta de estampagem de canto, ó. Ele está fazendo apenas somente o acabamento geométrico da peça, ó. Então aqui eu tenho punção e a matriz, nitidamente a gente consegue ver ali, né, ele, ó. Só voltar um pouquinho aqui. Só um minuto. A matriz é essa parte de baixo, aqui de cima é a punção. Veja que existe uma guia aqui, né, para a gente encaixar a peça não é posicionada de forma aleatória, ó. Tem uns esbarros aqui, então a pessoa consegue centrar e posicionar ela lá. A partir daí, pelo barulho, a gente sabe que é uma prensa hidráulica, e ela faz o funcionamento e, consequentemente, os 4 cantos aí da peça, né? E vai fabricando ela. Então aqui é o processo de estampagem quando ocorre a corte, ou seja, separação total de peças. Tá? Entalhe é quando há um corte parcial sem a separação total. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui quando a gente faz aquelas janelas de ventilação, por exemplo, na lateral de painel elétrico, na lateral geralmente de algum sistema que tem algum tipo de respiro, aqueles entalhes que ficam uma pecinha, ou você já deve ter visto montado algum elemento que geralmente ele tem um clipezinho assim, ó, sobressaindo, né? Que você faz a montagem, ele trava. Acho que a gente está falando de metálico, tá? E aí você precisa pressionar ele para poder desmontar uma peça. Olha lá, armário de vestiário, né? Exatamente.
Então, olha aqui a lateral. Nada mais é que uma matriz de entalhe. O entalhe, ele faz o recorte, faz a dobra, o amassamento ali da chapa, sem a separação total. Então, esse aqui é como se fosse aquelas laterais de ventilação, justamente armário de vestiário, né? Aqueles armários de aço. Aqui a lateral, né? Ah, professor, por que ele faz um por vez e não faz uma ferramenta que faz tudo de uma vez? Porque ele pode ter lados aí, ó, que mostram muito bem, ó, que eu tenho mais e menos, ou posso ter um espaçamento diferente. Então, geralmente, a matriz ela faz só um lado, aí no caso ele está fazendo dois por vez, né? Um lateral ao outro, por vez. Tá? Dentro da operação de corte ainda também, não é o entalhe seria muito similar, mas aqui você vai ter a separação total. O entalhe, a diferença do entalhe para o corte é que não tem separação total. Você pode abrir furos, geometrias, diversos elementos, dentro do seu sistema que facilitam o processo de fabricação. Então aqui, ó, ele faz já o corte e a geometria de embutimento da cabeça do parafuso. Ele já faz o quê? O escareamento ali, né? O chanfrado ali para receber um parafuso. Tudo isso, ó, a matriz, né? Aqui é o punção e a matriz, tá aqui a peça como ela foi conformada. Então você já tem a geometria, por exemplo, para encaixe correto do parafuso lá do seu projeto. Ó. A cabeça do parafuso ela se encaixa a fim de ficar embutida, né? Ah, não pode, só poderia fazer isso por o processo de estampagem? Não, poderia ter um processo lá de furação, onde faria um rebaixo, né? Mas a estampagem provavelmente seria um processo mais rápido, né? De você poder fabricar a sua peça. Só voltando aí para vocês verem aí outros detalhes. A matriz, função, né? Legal. Você consegue fazer o correto encaixe da sua peça. Puncionamento é a obtenção de figuras geométricas por meio de punção matriz através do impacto. O que diferencia ela do estampo, né, do corte? A matriz geralmente está associada a alguma geometria, né, o puncionamento. Então aqui é um furo cilíndrico, mas pode ter diversas outras geometrias. Coloquei um videozinho aqui para vocês, por exemplo, de tubulação. Tubo de alumínio. Pô, preciso fazer uma furação no tubo de alumínio, posso ir lá na furadeira, processo de furação, usinagem, tranquilo. Mas também eu posso fazer uma ferramenta de estampo, se essa minha furação se repetir diversas vezes, né, tiver aquela caracterização de replicabilidade. Então veja aqui, ó, que o tubo tem diversos furos, geometrias. Então eu tenho aqui, ó, os punções, tenho a matriz, né, e a impacto, ó, conforme ela anda. Alguns desses são guias também, tá? Então ele pega o tubo, insere lá na matriz. Como é que ele vai mostrar? Ó, inseriu o tubo, acionou a máquina, ó, ela vai descer a punção. Ah, por que ele tem esse comprimento? Porque ele fura já dos dois lados, ó. Então ele fez esses 3 furos distintos, ó, os tamanhos e posicionamentos distintos dos dois lados. Ele atravessou toda a peça. Ah, professor, por que não a massa? Porque a matriz aqui, ó, tem o gabarito de encaixe do tubo. Então ele não permite que o tubo amasse. Ó, foi feito. O outro lado agora. Então você consegue aí pelo meio da estampagem fazer processos geométricos, né, de corte, entalhe na sua peça. Uma coisa muito interessante que muitas pessoas usam esse processo justamente para eficiência, né? Você ter velocidade de trabalho. E aí você pensa, por que o punção é tão comprido? Porque ele passa a peça. Eu preciso ter uma matriz para cada peça. Essa é uma das únicas desvantagens do sistema, né? Então, por exemplo, quando você faz uma ferramenta de estampo,
ela está associada a uma geometria e uma peça. Logicamente, essas que furam, talvez, ou façam uma geometria, você pode usar em outras geometrias, outras peças, né? Basta você mudar o gabarito. Mas, quando você tem uma ferramenta específica dessa, por exemplo, que tem um diâmetro interno do tubo ali para que não amasse, é uma consequência que você tem uma ferramenta para cada processo que você tiver que fazer, ok? Pessoal, se os vídeos estiverem meio pulsados, meio estranhos, eu deixei o link do YouTube aqui depois para vocês assistirem eles diretamente. Parece aquele vídeo anterior, mas foi mudado a matriz, tá? É a mesma máquina, mudou a ferramenta de estampo. Então aqui ele está fazendo meramente furos, ó. Somente furos. Ó, furo em cantoneira. Ó. Olha lá, ele fez diversos furos lá, logicamente aleatório para apenas demonstração, né? Então você pode variar o posicionamento, a geometria, quantidades. Veja que se a gente for fazer isso numa furadeira, o tempo seria bem mais elevado, né? No processo ali, bem mais desgastante, tá? Uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, a peça ela só é encaixada no gabarito, ela não está fixa, né? Você vê que ela mexe. Isso é uma outra coisa que facilita muito esse processo. Logicamente, você, para ter precisão, você tem que ter os encaixes corretos, mas é um processo extremamente rápido em questão de operacionalidade. Você vai lá no gabarito, tem um gabarito, geralmente encaixa a sua peça, ela realiza a furação, você troca a peça, já com o gabarito de posicionamento. Aqui é uma ferramenta um pouco maior, só apenas demonstrando. Ó, outro perfil, ó, quadrado, sextavado. Outro cilíndrico maior. Ó, o sextavado aqui, ó. Então é interessante que, dependendo da geometria da sua peça, do seu furo, do seu entalhe, você pode ter uma matriz lá, um punção que atendam essa aplicação. Recorte, né? Operação de corte. É representado pela... É a operação de corte realizada pela segunda vez. Como assim? Dependendo do processo que você estiver fazendo, você pode ter uma primeira processo de estampagem que corta a geometria, um segundo que conforma ele pelo estampo, dá a geometria nele, e caso sobre um material, esse material ele pode ser recortado, tá? Retirado de dentro do sistema. Transpasse. Você já tem um furo pré-estabelecido, uma geometria pré-estabelecida, é a operação de corte associada à separação e deformação, enrijecimento de chapas muito finas. E aí, quando eu faço esse corte, eu já faço uma região de dobra nele, de amassamento, a fim de reforçar a região, deixar maior resistência, por exemplo. Na estampagem, existem as operações de deformação, sem remoção de material. Os processos de deformação das chapas podem ser classificados em quantos grupos, né? Primeiramente, dobramento, repuxo, extrusão, cunhagem e forjamento a frio. Nós falamos de forjamento e laminação aula passada, mas o forjamento aqui ele é um pouco diferente dentro desse processo. É um forjamento associado à geometria. Vocês vão entender o que é. Quando você faz alguma marcação na peça, sem dar conformação geométrica, mas apenas um entalhe, uma marcação. Então nós vamos ver aí. Dobramento é o processo de dobra convencional, tá? É quando a gente vai pegar a peça e vai dar uma geometria a ela. Então, como nós somos da automação, nada melhor do que ver processos automatizados de dobramento. E o mesmo processo automatizado, ele leva em consideração uma ferramenta lá onde eu tenho o punção e a matriz. Essa parte mecânica ela não sai. O que é interessante aqui, ó,
que ele está fazendo aqui? Ele já tem dentro do programa dele aqui, dentro da rotina dele, as ferramentas de dobra, né, que já são possíveis, e aí ele faz uma programação da sequência de dobra. Então ele vai colocando o raio, vai colocando a geometria final da peça, ó. Foi mal, desculpa. Então veja aqui, ó, que ele vai programar a geometria da peça. E a máquina vai calcular os ângulos, ó. Então ele está fazendo tipo um perfil C aqui, né, ó. Tá vendo? Olha, tá vendo o processo lá na máquina, ó. Aqui é a punção, a matriz, aqui é o esbarro de encaixe da peça. Vai colocar mais alguns parâmetros aí, vai começar, ó. Então ele coloca lá no primeiro esbarro, vem a punção, faz a primeira dobra, a própria máquina calculou a angulação em função da espessura da chapa. Primeira dobra, segunda dobra. Veja que o afastamento está indo automaticamente, tá? Para a posição. Terceira dobra. Aí ele pode ter colocado no processo dele só virar a peça como ela é simétrica, tá? Em vez de continuar naquele lado, ele vai repetir. Para a máquina, apenas 3 etapas, ó. Primeira, segunda, é bem suave, pessoal. Geralmente é um pouco barulhento só por causa do sistema hidráulico, mas é bem suave o processo. Pronto. E aí ele fez a conformação da peça projetada, ok? Veja que ela partiu de uma chapa, e aí foram feitas as dobras. Logicamente, no projeto a gente sabe o comprimento da peça, sabe outras características. Por exemplo, lá no SolidWorks, quando a gente projeta ferramentas de estampo, ferramentas, peças para serem estampadas, a gente desenha ela usando o recurso de chapa metálica. Eu consigo desenhar ela na geometria, e aí eu faço o projeto de estampagem. Vou abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Através da planificação. Ou seja, eu desenho, projeto ela na geometria, o software já faz a compensação de planificação. Ele já dá para mim o comprimento das curvas, os raios, aonde devem aparecer cada característica. Vou mostrar já para vocês, está abrindo o software aqui. Aqui é uma outra operação de deformação, também de dobra, só que ele vai associado a várias geometrias. Vejam. São processos combinados, a gente chama. Veja então que, em função do pontuação e da matriz, dependendo da geometria deles, você consegue atingir a sua geometria, né? Só um minuto. Estou procurando o software aqui. Então veja aqui também uma outra operação de deformação também já dentro da automação, né? Você já tem... veja que aqui o meu punção, ele tem uma outra geometria já, ó, né? E a matriz também. Aí ele vai para outra ferramenta que estava do lado, ó, ele faz outra parte de dobra. Os esbarros atrás, matriz, punção. E aí, quando ele finaliza a dobra, logicamente a máquina tem uns espaçamentos aqui, ó. O produto final dele é essa caixinha aí, ó. Logicamente, pelo processo de soldagem, ele vai fazer a finalização aí do material. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui dentro do SolidWorks, deixa eu só abrir a pecinha aqui, eu mandei abrir, mas não abriu. Ele vai abrir ela aí. Peguei uma peça, uma chapa aleatória aqui. É justamente o desenho que a gente usa na disciplina. Não na nossa, desculpa, na projeto e construção de máquinas. A gente discute isso lá. Dentro da automação é projeto assistido por computador. Só um instante.
Ele vai chegar lá. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Algum posicionamento? Observação? Tem alguém por aí? Tá tranquilo, professor. Ah, legal. Eu achei que ele ia abrir mais rápido aqui. Pronto, tá abrindo. Então, vocês vão perceber aí na tela, tranquilo, que aqui nós temos uma chapa com diversas geometrias, né, ó, de dobras, entalhes, recortes, ó, né? São várias abas. Se eu chegar próximo dela aqui, ó, vocês veem que são chapas que foram dobradas, né? Então, por exemplo, no software a gente projeta ela dessa forma. Aí a gente vem aqui, ó, só colocar na isometria aqui para vocês observarem. A gente vem aqui, por exemplo, e chapa metálica, planificar. Ele vai planificar a peça para a gente, ou seja, para eu ter a origem, essa geometria, eu preciso de uma chapa recortada desta forma. Porque a chapa recortada dessa forma, ele já me mostra aqui todas as linhas de dobra, geometrias. Se eu pego o projeto final dela, por exemplo, dessa peça, ele vai abrir aí, ó. Ele traz para mim dentro do projeto qual que é o ponto de dobra, o raio de dobra, né, a angulação da dobra, se ela é para dentro ou para fora. Então aqui é o projeto da caixa. Ela ficou planificada aqui porque a outra lá está planificada. Tem que só desabilitar ela aqui. Ó, voltou. Quando eu volto lá, ela volta também. Está associado ao projeto. Então, quando eu olho aqui, ó, por exemplo, aqui ele me fala, ó, para cima, raio 0,74, 90 graus. Aí esse raio, esse aqui é o raio da matriz, tá? Ó, tu veja que todos são nessa faixa aí, ó, de acabamento. Aqui é um raio menor, seria outro. Para baixo, para cima, né, ó. Então eu tenho todos os raios de dobra. Quando a máquina for fazer, ele vai fazer justamente, desculpa, esses detalhezinhos ali, ó, como a gente falou, ó, para cima, né, ó, raio de tanto, para baixo, né, ó. Ele vai dar origem à geometria. Eu vejo que aqui é um raio de 0,74, aqui é o raio de 3 lá, ó, que ele fala, entendeu? Isso aqui nada mais é do que a matriz, né? Então é a ferramenta que a gente tem lá, ó. Se você observar novamente esse vídeo, aqui eu tenho um raio específico, né, ó, dessa matriz, ele está fazendo, que não deixa de ser um processo de estampagem, é uma deformação, né, por meio da dobra, isso aí é uma dobra que a gente chama. Então ele tem um raio específico aí. E no outro lá, ele vai pegar um outro que tem um raio menor aqui, ó, na ponta da matriz aqui, né, do punção, e angulação da matriz, e vai dar origem a esta peça. A única forma de fazer essa caixa seria dessa? Não, você poderia cortar, talvez daria mais trabalho, ou não. Depende do equipamento, mas você poderia fazer ela com peças separadas e uni-las. Aqui é uma peça única, né? Ela é feita, vai ter só o processo aí de fechamento. Repuxo, né? Operação ainda de deformação, a obtenção de peças ocas a partir de chapas ou placas planas, devido à penetração do material na matriz, é forçada pelo punção. Lataria de automóvel, corpo de filtro, panelas. Então, um exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, é a fabricação de panela. Inicialmente, ó, tem um disco, tá, ó, vem o punção e vai pressionar ela contra essa matriz. Então, ele vai fazer essa geometria, o repuxo. Opa! Olha lá o disco, né, ó. Ele aciona a máquina, prendeu, ó, vem a punção por baixo, ó. E aí ele fez a geometria ali, como se fosse a geometria da panela, né, ó. Vocês viram que o disco tá menor quando sai aqui? Porque ele puxa, né? Quando ele faz o repuxo, ele puxa esse material da lateral aqui, ó. Vai estar bem próximo aí. Esse é um processo, por exemplo, de estampagem de panela.
O botijão de gás, por exemplo, o cilindro de gás que a gente usa em casa, ele é feito por esse processo de fabricação também. Extrusão, deformação do material devido a esforços de compressão, vasos de pressão, cápsulas de bala, né, tubos de aerosol, extintores. Então, se você pegar lá, por exemplo, o tubozinho de spray desodorante que você deve usar de alumínio, ele é feito pelo processo de extrusão. Então, nós temos aqui, ó, o material bruto, é um blank, é uma peça, né, um tarugo. Pode ser a frio ou a quente, geralmente ele é aquecido, mas não tão aquecido. E vem a punção e deforma ele. Então, se vocês observarem a partir de hoje esses reservatórios de ar comprimido, extintores, eles são feitos por meio deste processo que nós vamos apresentá-los agora. Deixa eu ver se o áudio... Não. Então, veja que aqui é um cilindro tipo de oxigênio, né? Ó, que ele é feito em uma peça única, que é a parte do registro. Vocês vão acompanhar o passo a passo aí de como ele é feito. Tudo dele parte lá de um disco, né? De um tarugo de um disco. Por que tem que ser esse processo? Porque é um material de pressão, resistência elevada de mecânica. Então, aí, ó, temos um disco aí, ó, uma certa espessura, né, ó. Então, ele recebe um tratamento ali inicialmente, né, uma decapagem, tirar uma sujeira, uma gordura, para ele poder trabalhar. Ele é levemente aquecido. E aí ele vai entrando na ferramenta. Essa é a primeira extrusão, ó. Então, ele entra na matriz, ó, o punção está empurrando ele. Veja que ele é forçado lá na matriz, vai mostrar ele saindo embaixo. Então, ele já vai sair na geometria de um tubo, né? Logicamente, uma panela, como se fosse uma panela, mas não é uma panela que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo um cilindro de oxigênio. Então, ele saindo aí embaixo, ó. Olha lá, saiu, tem a marcaçãozinha para arrancar, ele sai como se fosse esse potinho aí, né? Ó. Pronto. Saiu de lá, ele já entra na extrusora também, né? Ó. Ele vai fazer o alongamento da lateral, ele vai passar por uma outra matriz, onde essa lateral, ó, se vocês observarem, ela anda aqui, ó. Vocês vão ver ela andando numa velocidade diferente dessa, ó. É porque ele está extrusando, ele está afinando e alongando a lateral. Observem por aqui, ó. Ela se movimentando de forma diferente uma da outra. E aí o que acontece? Ele tem já a lateral um pouco mais fina, mas ainda na geometria. Ela estendeu. O fundo dele aí, ó, ele recebe esse funcionamento aí só para ter essa geometria negativa. Por que essa geometria negativa? Se eu tivesse uma região plana, a concentração de pressão seria mais elevada. Então, quando você tem uma região abaulada, uma região circular, diminui a concentração de tensão num ponto. Aí, ó, o corte, né, do excesso, o recorte lá que a gente falou, é uma parte que você tira, esse material joga fora? Não, ele vai lá para a fundição, vai lá para os processos oriundos de fabricação. Aí eles aquecem a lateral para começar a conformar o fechamento, ó. Então a gente tem uma máquina lá que trabalha o fechamento desse elemento, por meio de compressão mesmo, ó, tipo um processo de dobragem. Aí é aquecido, né, ó. Veja que ele está fechando aí, né, o recipiente, sem nenhuma emenda, pessoal, né? Veja que não teve nenhuma costura, nenhuma emenda aí no tubo. Saiu, começou tudo lá de um disco. Não, ele não vai até fechar, ele vai fazer um bocal ali, também com uma certa região. Olha lá. Ele fez tanto fechamento como já fechou aqui também um comprimento. Logicamente, isso aqui vai passar por um processo aí. Passou por um tratamento térmico, um revenimento, provavelmente, né? Que alivia as tensões, homogeneiza mais o material. São os gases saindo da água ali. E aí ele vai para o processo de acabamento na ponta, né? Então aqui é o produto acabado. Ele vai pegar aqui e vai fazer a parte de furação, torneamento aqui no encaixe lá da válvula de retenção, né? Então desce aí, ele faz a usinagem e chega nessa geometria.
Veja que a superfície dele não é muito bem acabada, né? Tem uma rugosidade elevada. Ele passa lá para um processo de jateamento, onde ele fica com uma superfície já bem definida, bem acabada. A partir daí, apenas é a montagem do logicamente, ele passa para um teste hidrostático, né? Ó. O que é um teste hidrostático, pessoal? Aqui, ele está recebendo pressão dentro da água. Então, é água pressurizada dentro de um ambiente confinado de água. Aí eu pergunto para vocês, por que hidrostático? Por que água? Alguém sabe me dizer? Pega mais pressão, menos pressão? Por quê? Alguém tem alguma dica? Alguma curiosidade? É feito de forma hidrostática, porque se eu fizesse com ar comprimido, na hora que eu colocasse ar, se ele tivesse um vazamento e rompesse, o ar expande. Então eu teria uma explosão. Quando você tem um teste de pressão com água, o hidrostático, ele, mesmo se romper ou vazar, a água não expande, ela apenas racha o cilindro e vaza, e perde pressão. Então, por isso que ele é feito tanto dentro da água, quanto com inserção de água pressurizada. Aí terminou, eles vão tirar a água aí, né? Olha aí, a cunhagem, a gente vai mostrar já ela, ó. Ele passa aí, ó, e escreve na lateral dele, faz marcações aí, ó, justamente esses números. Número de série, número de fabricação, classificação do sistema. Aí ele coloca uma outra, só um fechamento, e aí é a fixação da válvula. Também é uma máquina de aperto. Só uma finalização aí com a pintura. Está pronto o cilindro de ar comprimido. Todo feito pelo processo de estampagem e suas derivações. Ok? Extrusão, deformação do material devido a esforço de compressão, vaso de pressão, cápsula de revólver, tubo de aerosol, mesma coisa. Isso aqui é um vídeo da fábrica da Tramontina. Então, vocês viram aqui, eu vou começar de novo. Ó. Olha aqui o bloco, ó, colocado ali. A máquina extrusou ele, fez esse primeiro copinho. Ele vai para um segundo estiramento, né? Ó, onde ele fica mais longo. Passa por um processo de usinagem apenas para um acabamento superficial. Na verdade, não. Esse aqui não é o da... Desculpa, não é o da Tramontina. Eu troquei o vídeo. Tá passando um processo de polimento aí, ó. Processo aí de pintura, acabamento. Algumas furações, fresagens, isso aí são processos de remoção de material, é outra coisa. Tratamento aí de cromeamento, né? Algum tratamento superficial, cromeação. E aí a montagem. Olha aí, quase acabado. É uma caixinha de som da Apple, né? Legal. Então veja, desde os eletrônicos mais atuais, o processo de estampagem ele está lá presente. Cunhagem. Obtenção de figuras geométricas, ressaltos em alto e baixo relevo por meio do assentamento do material. Moedas, medalhas. Então esse é o processo de fabricação de medalhas, por exemplo. Logicamente é um deslocamento mais lento. Eles exercem uma pressão na matriz e no punção ali, então cada um dos dois tem uma geometria. E aí ele cunha, né? Ele faz aí, ó, a geometria desejada na superfície. Ó. Olha lá. Ferramentas ou máquinas de estampagem, né? Só para a gente entender aqui o funcionamento do sistema. Então a gente viu lá os processos, viu o equipamento que realiza a conformação. Temos também as ferramentas responsáveis pelo esforço, né? Normalmente as prensas mecânicas são usadas nas operações de corte, dobramento e estampagem.
né? Estampagem rasa. O que é uma máquina mecânica? Ela trabalha de forma excêntrica. Então, tem uma roda de força. Conforme eu dou um impulso nela, ela usa energia contida aqui nesse volante de energia, na inércia, e faz aqui, ó, um pequeno movimento, realizando o processo de estampagem, aplicando força na ferramenta e no punção, contra a matriz, para realizar o desejado. Logicamente, existem cálculos que você vai ver qual é a força necessária para realizar a sua peça. Tá? Então, veja que ela é puramente mecânica. Quem está acionando ela é o pé direito do operador, ali do outro lado. Ó. Conforme ele pisa no pedal, ele pega parte da energia contida nesse volante de força e aplica aí no sistema. Então, ó, as prensas hidráulicas são mais usadas para estampagem profunda. Então, aqui ó, temos a espiga, né, as colunas de orientação. Professor. Opa, pois não. A questão da estampagem aí também é porque essas prensas se chama de prensa excêntrica, né? Isso, prensa excêntrica, exatamente. É porque aí, ela faz... Por causa também da velocidade, precisa de velocidade também, porque se for muito lento, esse processo ele para. For muito lento, às vezes ele não faz a estampagem. Exatamente. Ele para ou ele engasga, né? A peça rápido, ele tem uma velocidade, ele precisa de velocidade para poder ser bem rápido para fazer a estampagem e voltar, né? Isso é um impacto, né? As coisas rápidas. Exatamente. Vai cortar até vai ter impacto. Se for às vezes lento, nem corta. Exatamente. Ela começa a impactar e não corta, né? Por isso que a gente fala que são operações de corte, dobra e rasas, né? Estampagens rasas. É menos esforço empregado. Quando você tem um esforço maior, uma deformação maior, por exemplo, a extrusão, aí você já vai para equipamentos hidráulicos. Exatamente. Não, beleza. Porque lá também, eu não posso ter velocidade na extrusão, por exemplo, né? Porque tem que ir aos poucos para poder o material ir se deformando. Né? Exatamente, o material vai se deformando. Se eu for muito rápido, ele rompe, ele rasga, né? Ele pode não ficar homogêneo. Então veja que aqui é como se fosse uma pancada, né? Como se fosse uma estampagem que a gente chama mesmo. E aí o processo hidráulico ele já é mais lento. Então a matriz... Opa, pode falar. Até porque assim, às vezes o sistema hidráulico também não é muito rápido, né? Não, ele não é. A caracterização da hidráulica é força, né? Não, força, né? Não é velocidade, exatamente. A caracterização é justamente essa. Legal. Aí, ó, o que aconteceria no hidráulico? Ele viria com uma força mais lenta, uma velocidade mais lenta, né? Só que uma força mais elevada, ia conformar aos poucos a peça, ia deformando ela até para o material poder escoar, a gente fala, homogeneamente. Se eu vier muito rápido, eu posso ter um travamento aqui, ele não ter material para deformar até aquela geometria desejada, ele acaba rompendo, rasgando. Aqui são prensas hidráulicas. Então, veja se vocês entendem esse processo. Olha a primeira parte aqui, ó, da peça de entrada, né? Ó, essa é a primeira peça. Veja como ela é bem mole, né? Ó. Apesar de parecer rápido, pessoal, é porque a aproximação dela é mecânica, aí ela passa um tempinho porque o hidráulico desce e sobe, ó. Esse tempo parado é o hidráulico acionando. Veja, ó, que com pequenas dobras ele já tem ali um reforço estrutural, né? Ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, a chapa aqui inicialmente, ó, parece um papel, né? Ó, quando coloca lá. Né, ó, parece um papel. Quando ela passa pelo primeiro processo já, ó, como ela vai ter uma geometria, uma certa resistência mecânica já estrutural, ó. Ela mexe ainda, mas veja que ela é mais rígida, né? Ó, ela virou, ela vai entrar no segundo estágio, né, ó. Olha aí como teve o corte, né? Ó, diversas geometrias foram retiradas. Ó, vamos ver de novo aí. Já é a combinação dos elementos, né? Ó, aí, ó, tudo que foi removido. Então, olha como ela está inicialmente. Olha como ela sai do outro lado. Isso é a lateral de um veículo. Aqui ele está só passando pela ferramenta. Talvez esse processo não precisasse desse número, essa estampagem. Então, só para não perder a linha, eles estão passando direto.
Ou pode ser uma máquina sobressalente, que dependendo da manutenção, a gente dá os ups aí, né, de mudança de gabarito. Não vi nenhuma pessoa ainda aí, né? A linha. Como é que ele vai? Pronto, ó. E essa chapa lateral final que saiu, ela vai passar por outros processos agora de fabricação, ponteamento, soldagem, colagem, né? Algumas máquinas. E aí vai dando origem ao veículo, né? Ó. Olha lá, ele já vai empilhando ali do outro lado, ó, para fazer a montagem. Aí você pensa, né? A lateral do carro é fácil, ele faz de um lado, faz do outro, serve para os dois. Não, elas são espelhadas. Um lado, por exemplo, a gente tem ali a região onde abastece o carro, do outro lado não tem. Então veja que tem geometrias distintas em função dos dois lados. E como último slide aqui eu coloquei para vocês, é justamente o processo de fabricação dos botijões de gás. Logicamente o vídeo aqui ele mostra um botijão de propano, tá? Ele tem uma pressão mais baixa, um material mais fino ali na sua carcaça, mas o processo é o mesmo. Esse é o processo, por exemplo, que a Esmaltec faz para produzir os botijões de gás, né? P13, P45, P70, P50, né? Na verdade, P45. Então tudo começa numa chapa, ó, uma bobina laminada, né? Feito lá no processo de laminação. Processo de corte, ó, está removendo aí os discos, ó, para dar origem às laterais do botijão, né? Olha, ó, cada lateral dessa aí, ó, vai entrar lá na primeira parte de extrusão, né? Ó, então ela entra, a matriz empurra ela, ela sai por baixo, ó. Olha, ela aqui tá saindo para cima, né? Ó, a calota de cima e a calota de baixo. Ó. Tudo começou naquele disco, né? Aí o disco entra, sai daquela forma. E aí eles entram para ser cortados, né? Ó, eles cortam o excesso de material aqui de baixo, ó. Por que tem que cortar esse excesso? Porque não, a extrusão não pode ser linear, ele pode sair meio abaulado ali, né? Não cilíndrico. Um lado ele recebe esse furo, que vai ter o registro, o outro ele é o fundo, né? Ele é fechado. Então, por isso que parte vai para cima, parte vai para baixo. Aqui é bem interessante, ó. Eles vão passar apenas por um sistema onde eles vão fazer um entalhe para uma peça encaixar na outra. Então, um vai receber um rebaixo, o outro vai ter um ressalto. Eles aproveitam e já soldam aqui também, ó, de forma automática, a parte da rosca, né? Do botijão ali, onde vai colocar o registro. Aqui, pessoal, a estampagem da alça. Ou foi mal? Calma. Só um minuto. Esse ponteirinho vermelho que atrapalha. O que eu quero que vocês vejam aqui é a parte da alça. Ó. A alça é uma fita, é uma chapa que primeiro faz um corte, furação, depois faz a primeira dobra e a terceira etapa faz o final da fita, né, da alça, do pé ali do botijão. Então aqui, ó, tá vindo uma chapa lisa. Um primeiro processo faz a furação, o segundo faz essa dobra e o terceiro vai finalizar a dobra e cortar ela, ó, tá? Então é sequenciado, a gente fala, né? Cada batida faz 3 operações, ó. Primeiro aqui, ó, corta ela, ó, fez os furos e o corte lá. O segundo faz essa dobra e o terceiro finaliza e separa ela, ó. Daí elas. Isso aí pode ser a alça ou o pé do botijão, né? Ó, eles vão ser soldados aí, ó. Ainda de forma mecânica, automática, na verdade, né? Ó. Aqueles soldados aí.
Veja que aqui ele cai num sisteminha só para trocar e um encaixa no outro. Tá vendo que ele tem um rebaixozinho aqui, ó? Que é para justamente uma encaixar na outra, ó. E aí ele faz a montagem automática aqui para já ir para o processo de soldagem, né? Ele vai fazer a solda circunferencial aí, ó, para finalizar a montagem do botijão. A solda circunferencial. Passa por outro tratamento térmico. A gente ainda vai falar de tratamento térmico mais pra frente. Um revenimento, que é um alívio de tensões, né? Normalização. Eles pegam algumas partes e fazem ensaios mecânicos, né? Ó. Então, lá no cordão de solda, ó, eles vão fazer o quê? Um ensaio aí, metalografia, um ensaio de dobramento, aí, ó, uma tração, uma compressão, uma tração, na verdade, né? Então, veja que eles fazem os ensaios para ver se o processo está de acordo com as especificações para o sistema. Teste hidrostático ó, dentro da água, né? Tanto água externa quanto interna, então recebe pressão. Pintura, né? Ó. Pó eletrostático. E já tem praticamente o botijão finalizado. Se um dia vocês visitarem a Esmaltec, se alguém já foi, quando você entra nela, você olha do lado direito assim, tem a fábrica de botijão, você vê justamente um monte de fitas dessa aqui assim andando, né? Um monte de esteiras rolantes assim, ó, com os botijões pendurados lá, passando pela lateral da fábrica, justamente para resfriar ele depois que ele passa pelo forno. Isso é apenas alguma inspeção, alguma coisa. E ele está fazendo a montagem, né? Ó, da parte do registro. Tem uma máquina que fecha, ela é por causa do aperto, né, ali em relação ao torque necessário para a correta estanqueidade. Teste de vazamento, aqui é ar mesmo que está indo, né, para você ver se vaza ou não. Apenas o revestimento está pronto, o botijão. Porque que a estampagem ela está presente no nosso dia a dia em diversos sistemas, locais. Legal? E essa era a nossa aula de estampagem, processo de fabricação com formação mecânica. Pessoal, nossa segunda aula agora, nós vamos falar sobre soldagem. Mas antes de falar de soldagem, são 6h33, eu queria uns 15 minutinhos de vocês aí, vai dar 17. Vamos nos encontrar aqui 18h50 para retornar à nossa aula. Eu vou parar essa gravação. Sobre o assunto de agora, estampagem, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo. Tranquilo? Legal.